A primeira edição de X-Force mostrou um estranho culto atacando Krakoa e assassinando o Professor X. Mas depois disso nós falamos de outras histórias em que o Xavier aparece vivo. Afinal de contas, o que aconteceu? Calma que a gente vai explicar tudo nesse vídeo. X-Force 2 começa com o Magneto amargurado pela morte do Charles e dizendo que as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse chegado a tempo, se ele estivesse lá, mas promete que o sonho do amigo continuará vivo até ele retornar. Ele forja uma espada com os restos do capacete do Xavier e pede que Jean Grey e Fera trabalhem o mais rápido possível para trazer o Professor X de volta à vida. Como nós já comentamos em alguns vídeos anteriores, o Charles sabia que alguém podia tentar assassiná-lo. Justamente por isso, espalhou algumas cópias do cérebro com a sua consciência ao redor do mundo. É justamente uma dessas cópias que Hank e Jean tentam reativar. A história também nos mostra as consequências do ataque a Krakoa. Não só a vida do Xavier, mas de outros 33 mutantes foram perdidas durante a invasão. Um dispositivo de localização foi encontrado no estômago do líder dos mutantes e provavelmente foi ingerido durante a cerimônia em Sokovia. A gente realmente viu que tinha alguma coisa estranha naquela bebida. Os invasores conseguiram enganar o sistema de defesa de Krakoa, pois usaram enxertos da pele da Domino em seus próprios corpos. Assim, a ilha reconheceu os criminosos como mutantes e nenhum alerta foi emitido até ser tarde demais. Mas não é só isso, os corpos dos assassinos foram aprimorados para que eles se tornassem verdadeiras máquinas de matar. Suas capacidades pulmonares eram aprimoradas, eles possuíam mais fibras musculares, um revestimento ósseo e até um osso extra escondido no interior do braço que podia ser utilizado como uma arma. Suas orelhas eram desfiáveis e se tornavam cordas usadas para escalar ou mesmo enforcar um inimigo. Enfim, os caras foram criados em laboratório como os assassinos perfeitos para invadir Krakoa. Mas assim como os criminosos, Wolverine e Kid Omega também invadem o laboratório e descobrem a fábrica de assassinos. É lá também que eles encontram a Domino, com a pele de metade do seu corpo simplesmente arrancada. O clima de toda essa cena do laboratório parece de um filme de terror com ficção científica, com os assassinos ainda sem pele partindo para cima da dupla e o Kid Omega sem conseguir utilizar os seus poderes por conta de um inibidor psiônico escondido no local. Eu já tinha gostado muito da primeira edição de X-Force, mas para mim essa segunda conseguiu ficar ainda melhor, assim como a terceira, que começa em um flashback mostrando o culto liderado pelo homem com a tatuagem de pavão, torturando e extraindo a pele da Domino para preparar os soldados para a invasão a Krakoa. De volta ao presente, no laboratório, Wolverine fez um verdadeiro massacre. Eles resgatam a Domino, mas são atacados por um monstrão gigante. A sorte é que eles percebem que o inibidor psiônico estava no colar da mutante, e ao destruí-lo, o Quentin pode usar todo o seu poder para acabar com o zumbizão. Enquanto isso, lá em Krakoa temos uma série de momentos muito interessantes. Primeiro, o Hank pergunta pra Jean se ela acha que com toda essa história de ressurreição, os mutantes vão sentir falta do medo da morte. Ele acha que isso vai deixar os mutantes mais imprudentes, agindo de maneira mais impulsiva, já que a morte não vai ter nenhuma consequência. Só que indo contra essa ideia, a Jean dá um tremendo de um discurso dizendo que na verdade a morte deixa as pessoas egoístas, já que temendo a morte, o indivíduo tende a se arriscar menos. Sem o conceito da morte, um mutante pode se preocupar menos consigo mesmo e mais com o coletivo, levando adiante o sonho de Krakoa. Ó, arrepiei tudinho aqui, ó. E eles têm essa conversa justamente enquanto trazem o Xavier de volta à vida. Só que quem não foi trazido de volta à vida foi aquele último assassino que estava sendo mantido vivo pela Sábia e pelo Healer para eles extraírem informações sobre o ataque. Acontece que alguém misteriosamente assassinou o invasor. Ou seja, temos mais um traidor em Krakoa. Em Marauders, a gente já viu que o Sebastian Shaw assassinou a Kate Pryde para conseguir o seu lugar no Clube de Comércio do Inferno e, consequentemente, no Conselho de Krakoa. Será que ele também está envolvido com esse grupo que atacou os mutantes? A gente também tem que se lembrar que no futuro visto em Potências de 10, o Senhor Sinistro traiu a mutandade. E esses invasores têm
tem uma série de aprimoramentos genéticos, especialidade do Nathaniel Essex. Será que ele já vem traindo os mutantes desde essa época? Temos algumas possibilidades aí. Enfim, enquanto o mundo especulava o que aconteceu com o Professor X, Magneto se prepara para fazer um pronunciamento, mas o próprio Xavier surge e diz que o mundo precisa acreditar que ele sempre estará lá. De volta a Krakoa, eles oficializam a X-Force como uma espécie de esquadrão de elite mutante, que vai fazer o serviço sujo por baixo dos panos. E o Xavier ainda manda a mim, minha X-Force. Ó, arrepiei tudinho aqui, ó. Só que no final nós descobrimos que a humanidade também vai atacar com força total. E o grupo que invadiu Krakoa se auto-intitula Xeno, ou Xeno mesmo, né, que vem de xenofobia. E pelo que dá pra perceber, o líder deles, né, o homem com a tatuagem de pavão, também tem um discurso, uma retórica muito poderosa, por mais que seja completamente sombria e maligna. E a gente vê esse discurso sendo posto em prática logo no começo da 4ª edição de X-Force, quando um novo ataque contra os mutantes é realizado, mas dessa vez o alvo é uma plataforma de distribuição de medicamentos de Krakoa. Os mutantes chegam à conclusão de que esse novo ataque não foi realizado pelo mesmo grupo que invadiu a ilha e assassinou Xavier. Mas nós temos que lembrar que a Xeno está reunindo todos os grupos anti-mutantes. Então pode não ter sido o mesmo grupo de assassinos aprimorados, mas todos os grupos podem estar trabalhando juntos em nome da organização criminosa para atacar os mutantes ao mesmo tempo de todos os lados. Sem contar que agora, Krakoa é uma nação que, por mais que não tenha sua soberania reconhecida por todos os países, ainda é muito próspera e liderada por um multibilionário. Inclusive, eu adorei que os documentos dessa revista expuseram as fontes de renda do Xavier, porque sempre é dito que o Professor X tem muito dinheiro, que ele é um dos caras mais ricos da Marvel, mas a gente nunca via exatamente de onde vinha todos esses recursos. Aqui a gente viu. E já viu outro ataque acontecendo, dessa vez no Green Space, outra empresa do Xavier, só que essa faz testes com a tecnologia de Krakoa para tentar desenvolver energia sustentável. E quem também está fazendo testes em Krakoa é o Forge, que dá um novo braço para Domino, que utiliza a tecnologia da ilha e pode se transformar em praticamente qualquer arma. Inclusive também fica implícito que ele vai trabalhar em um novo projeto para o Wolverine usando Adamantium. O grupo formado por Wolverine, Kid Omega e Domino parte para o Green Space para confrontar os inimigos, mas são surpreendidos por uma emboscada que mata o Wolverine e o Quentin Quire. Por sorte, a Domino não cruzou o portal, mas presenciou a morte dos seus amigos. Cara, esse final foi incrível, porque por mais que a gente saiba do recurso de trazer os mutantes de volta à vida, fica aquele sentimento de: os malucos são bravos. Realmente eles não estão medindo esforços para acabar com a mutandade. Adorei essa HQ também e acho que X-Force é uma das histórias mais consistentes do Alvorecer do X, tanto na arte quanto no roteiro. A gente não tem aquelas grandes reviravoltas que mudam completamente a nossa percepção da história, mas são coisas que vão deixando a gente intrigados. Gostei muito do confronto entre o Sebastian Shaw e o Apocalipse lá no Conselho de Krakoa, por mais que o Apocalipse esteja com esses seus segredos, está agindo de maneira estranha no Excalibur, mas ele ainda coloca a mutandade acima de qualquer coisa. Então o Shaw fica: por que a gente tem que se preocupar? Eles mataram o Xavier e ele já foi ressuscitado. Eles roubaram o Xavier, mas ele é bilionário. O que a gente tem a ver com isso? E é quando o Apocalipse responde: um ataque ao Xavier é um ataque a todos nós. Assim como um ataque ao Sebastian Shaw também é um ataque a todos nós. E isso não pode ficar impune. Como é gostoso ver o Shaw tomando na cara, né? E quem também tomou na cara foram os invasores do Green Space, já que Domino, Forge, usando um exoesqueleto tecno-orgânico, e Teleporter, que foi convocado pelo Blackton Cassidy, já que o portal foi destruído, chegam no local tocando o puteiro. E aí eles promovem outro massacre. A gente tem algumas das cenas mais impactantes dessa saga nessa edição. Meio Wolverine rastejando até o cara e atravessando o maluco com as garras para ser fuzilado na página seguinte, o Forge juntando as metades do Carcaju para ele se regenerar. É engraçado porque a gente geralmente vê o contrário, né? O povo rasgando o Wolverine no meio. Enfim, os mutantes estavam com sangue nos olhos e eles realmente extravasaram a raiva sentando a porrada nos criminosos.
Até o teleporter usa os seus poderes para destruir um helicóptero. Que loucura! E por mais que tenha sua sede por vingança parcialmente saciada, a Domino ainda consegue recobrar o controle e deixa um dos criminosos vivos para ser interrogado pela Jean e pelo Fera. E assim os mutantes têm conhecimento da seita do homem com a tatuagem de pavão. Apesar da gente saber da existência do grupo, a Domino era quem estava encarregada da investigação e ela perdeu as memórias quando foi capturada e torturada. Então só agora os mutantes estão conhecendo o rosto do inimigo. Aliás, o rosto não, porque eles usam máscara, mas já é alguma coisa. Enfim, finalmente chegamos em X-Force 6 com a equipe já restaurada. O grupo parece estar em uma missão em Terra Verde quando são atacados por umas criaturas humanoides com aspecto de árvore, tipo uns Groot. E enquanto isso, temos uma narração bem prepotente do Fera, falando sobre como ele é o maestro da X-Force e os integrantes do grupo são os instrumentos que tocam a melodia que ele escolhe. É bem sinistro. Enfim, a história volta um dia no tempo para vermos que os mutantes estavam em Terra Verde originalmente, pois o presidente assinaria o termo de reconhecimento de Krakoa como uma nação. Mas a cerimônia foi interrompida pois o filho do presidente foi sequestrado por essas criaturas árvore. Os documentos da HQ explicam que essas criaturas são humanos comuns que utilizam tecnologia teleflorônica. Basicamente uma versão orgânica de nanotecnologia e que se assemelha muito ao modo como Krakoa se comporta. Inclusive, foi essa semelhança que fez com que Terra Verde originalmente se recusasse a reconhecer Krakoa como uma nação, já que eles viam as drogas milagrosas de Krakoa como uma disputa comercial, um produto que se assemelha muito à tecnologia teleflorônica que eles desenvolveram. Mas por fim, o presidente resolve deixar essas diferenças de lado e realmente se aliar aos mutantes. Só que como a gente presenciou aí nessa situação, boa parte da população do país ainda é contra a mutandade e sequestraram o filho do presidente justamente para impedir o acordo. É aí que a gente chega na missão da X-Force no começo da revista. Graças às ações da equipe, nós descobrimos que foi o próprio filho do presidente que orquestrou o seu sequestro para coagir o seu pai. O Fera faz uma lavagem cerebral no rapaz, tira toda a tecnologia teleflorônica do seu corpo e o manda de volta para a Terra Verde. Com isso, o presidente se vê em débito com os mutantes e reconhece a soberania de Krakoa como uma nação. Afinal de contas, eles salvaram a vida do seu filho, por mais que ele tenha ficado com sequelas gravíssimas. E é claro que eles vão dizer que essas sequelas foram consequência da luta contra os vilões. O que o Fera não esperava era que a tecnologia teleflorônica voltasse a se manifestar no corpo inconsciente do filho do presidente e ele se reativasse. Caraca, a gente já sabia que a X-Force seria responsável pelas missões mais sombrias dos mutantes. Mas porra, o Fera tá com um discurso sombrio até demais. É claro, ele tá fazendo isso porque acredita que esse é um sacrifício em prol de um bem maior. Mas não é assim que as coisas começam a se desvirtuar? Não é assim que funciona também a cabeça de um vilão? Sem contar que algumas sagas pra trás aí, quando o Ciclope tomou algumas atitudes de naturezas questionáveis para salvar os mutantes, o Fera foi um dos primeiros a se voltar contra ele e apontar o dedo, dizendo que estava errado. Agora é ele mesmo quem comanda essas ações sombrias? Quem te viu, quem te vê, hein, senhor Hank McCoy? Bom, como todos os outros títulos do Alvorecer do X que a gente tá colocando em dia aqui, X-Force também tá incrível pra mim. Continua ficando cada vez mais intrigante, mais violenta, mais sombrio, como a gente espera uma história da X-Force. O visual da Domino me incomoda um pouquinho porque a gente tem drogas milagrosas em Krakoa que praticamente trazem um ser humano de volta à vida e eles não conseguem colocar a pele dela de volta. Mas eu entendo que esse é um recurso, primeiro porque o visual dela ficou muito B10, ela é uma personagem que foi torturada e ela carrega essa violência para que sempre que se olhar no espelho, lembre pelo que tá lutando. Agora uma coisa que me incomoda um pouco mais e que não acontece só em X-Force são as inconsistências de idioma, de geografia, quando a gente fala de países latino-americanos, ou basicamente qualquer país que não seja Estados Unidos. De acordo com o que foi mostrado ali nos documentos de X-Force, Terra Verde é um país que fica entre o México e a Guatemala. Mas além do espanhol, o outro idioma nativo é o português?
Por quê? O presidente manda uns cidadãos ali pra galera, isso não quer dizer nada nem em português nem em espanhol. Sem contar que eles falam que o país tem uma das economias mais atrasadas da América do Sul. Entre o México e a Guatemala? Brincadeiras à parte, para finalizar, mas não menos importante, essa edição também vem com uma espécie de confissão do Xavier, em que ele admite que facilitou a sua própria morte. Não quer dizer que o Professor X armou a sua morte ou que ele está compactuando com os planos da Xino, que ele está agindo junto com essa corporação misteriosa. Pelo menos, não é isso que os documentos estão dizendo em um primeiro momento. Mas sim que ele ia sem seguranças para cerimônias internacionais, ele andava sem preocupação em meio à humanidade e até mesmo quando os invasores chegaram em Krakoa, ele não procurou um esconderijo de verdade, ele facilitou a sua morte, ele queria ser morto. Porque o Xavier sentia que por mais que o seu discurso fosse convincente, por mais que ele tivesse conseguindo reunir os mutantes, eles ainda precisavam sentir o medo de perder o seu grande líder. Mesmo que temporariamente, eles precisavam desse luto para reforçar o desejo de seguir em frente e unificar Krakoa como uma nação. De novo, é o mesmo caso do Fera. É uma atitude escrota, mas que na cabeça dele se justifica se você tem uma boa razão para acreditar. Vamos ver por quanto tempo esse segredo vai ficar guardado e o que vai acontecer agora que tem um monstro teleflorônico por aí que pode saber dos segredos sombrios de Krakoa. Colocamos X-Force em dia e a nossa lista do Alvorecer do X está acabando. Comenta aí embaixo o que você tá achando dessa história e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Mordendo a boca toda hora aqui, ó. Confrontar, toda vez, cara, confrontar e confortar, eu fico misturando as duas. No outro, era pra falar confortar, eu falei confrontar, agora é o contrário. Da nanotecnologia e que acessório, ó, arrepiei tudinho aqui, ó.